João, capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelo pecado dele, nem pelos pecados do pai, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois disso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, colocou nos olhos do cego e então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse ele. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de sermos chamados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo para estar na Tua presença, porque cremos, Senhor, que Tu estás nesse lugar. Então nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que Tu quer falar ao nosso coração. Abra nossas mentes, Senhor, para que o entendimento, a sabedoria da Tua palavra entre em nós e mude, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Se é a nossa visão, se é o nosso ouvir, se é o nosso caminhar, tudo aquilo que precisa ser alterado e mudado essa noite, Senhor, nós queremos que é Tu que tem o poder. Que Tu possa, Senhor, ter liberdade no nosso coração, na nossa vida, para que tudo aquilo que Tu queira fazer essa noite não encontre em nós, Senhor, obstáculos para que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa vida. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós Te agradecemos, porque cremos no Teu poder e cremos, Senhor, no Teu nome. Por isso, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nos deparamos com uma situação da realização de um milagre de Jesus. E quando nós falamos de milagres, tem alguns questionamentos que nós precisamos entender para que possamos viver essas situações de milagres com Cristo, entendermos o processo que nós devemos ter e viver até que o milagre aconteça, coisas que com certeza nos facilitam o entender do tempo e muitas vezes nos ajudam a antecipar as coisas para que os milagres aconteçam com mais facilidade, com mais rapidez sobre a nossa vida. Não que eu estou ministrando a vocês que nós estamos aqui para bater metas de milagre, porque o maior milagre nós já recebemos na cruz. Somos libertos, somos salvos, fomos transformados pelo sangue do Cordeiro. Mas nós cremos que nós somos filhos de um Deus que não economiza milagres, desde que nós façamos aquilo que precisamos fazer para que as coisas aconteçam. Uma das coisas que nós precisamos entender sobre os milagres de Jesus, eu coloquei aqui 3, talvez, questionamentos que resumem muito sobre milagres. O primeiro que eu gostaria de trazer a vocês é o que nós precisamos entender, como foram possíveis os milagres. O que tornou os milagres serem possíveis e uma realidade naquele tempo e no nosso tempo. Isso tudo só foi possível por conta de Jesus e por sua obediência ao Pai, que o mandou para a terra como homem, se fazendo carne, para trazer a demonstração real do amor de Deus sobre nós, para que todos que nele crescem fosse liberto, fosse salvo e tivesse uma nova vida, se tornando uma nova criatura. O milagre só pôde acontecer e se realizou por conta da obediência de um filho. Então gravem bem isso, porque também somos filhos. A obediência libera muita coisa na nossa vida. Os milagres só foram possíveis por conta de um filho que obedeceu ao Pai, até o último, não levando em consideração toda a vontade de todos que o seguiam ou que o acompanhavam, mas aquilo que ele tinha ouvido em casa, aquilo que ele sabia como verdade, mesmo tendo a possibilidade de mudar a trajetória, porque tinha poder para isso, não mudou porque sabia que a vontade do Pai era boa, perfeita e agradável. Então a obediência
proporciona milagres. E por que foram possíveis os milagres? Apesar de Jesus ser aquele que tornou o milagre uma realidade, há algo que necessitava acontecer para que o milagre em Jesus fosse uma realidade em nós. Por que foram possíveis? Porque houve um povo que creu em Jesus. Há necessidade de crer. Crer nada mais é do que a manifestação da fé. Você tem que ter fé. E tendo fé em Cristo, você crê num Deus que você não vê, em situações que Ele age a teu favor, que você muitas vezes não entende, mas reconhecendo através da verdade que libertou você de um engano, você sabe que é o Senhor agindo, e por mais que as coisas ainda não estejam da maneira que você gostaria, você já reconhece o trabalhar de Cristo sobre a tua vida, sabendo que cada dia o Senhor te bota mais próximo daquilo que Ele quer que você viva, sendo o teu propósito e teu chamado. Então há necessidade de crermos para que o milagre aconteça. O milagre está aí para todos nós. O Senhor não economiza o poder dele sobre todos aqueles que o seguem, que o obedecem, mas precisa crer. Obedecer, muitas vezes, é gerado em nós por conta do medo. Eu vou fazer o que o pastor está falando, porque eu acho que se eu não obedecer, eu vou para o inferno. Obedecer é fácil, mas a obediência tem que vir por crer num Deus que ama, que perdoa, que estende a mão, que está sempre pronto a nos receber e nos dar a chance de nos transformar naquilo que Ele sempre quis que nós fôssemos. Novas criaturas, não sendo mais eu, mas Cristo vivendo em mim. E aí eu pergunto para você, depois de tudo isso, qual a possibilidade dos milagres acontecerem na nossa vida? Você olhando para você, sabendo que os milagres só foram possíveis porque houve um filho que obedeceu. Só aconteceu na vida daqueles que creram em Cristo Jesus. Qual a possibilidade disso acontecer na nossa vida? Todas as possibilidades. Não há nada que impeça os milagres de acontecerem em nós, mas há uma necessidade de nós sermos filhos verdadeiros. Filhos que obedecem, que seguem os princípios, obedecem à palavra, que não negociam aquilo que o Senhor colocou sobre nós sendo uma verdade. O Senhor não nos chamou, cada um de nós, para nós conversarmos e darmos a Ele uma ideia de fazer uma gestão daquilo que Ele criou. Mas estamos aqui para obedecer, sabendo que Ele sabe o que faz e tem a melhor estratégia para que tudo aquilo que Ele deseja acontecer, aconteça da melhor maneira. Então, para acontecer milagre na nossa vida, é possível sim, nada pode impedir, senão nós mesmos, pela nossa desobediência. Se nós formos obedientes ao Pai e crermos no Filho, com certeza o Espírito Santo de Deus vai trazer em nós a manifestação poderosa da graça e misericórdia do Senhor através de milagres que inevitavelmente serão olhados por todos ao redor de nós e todos terão que admitir que foi Jesus que fez. Porque conhecendo a nossa natureza, a nossa incapacidade, as nossas limitações, sabe que algo poderoso e sobrenatural aconteceu e não foi nós que conseguimos fazer. Mas há necessidade de, como filhos, sermos obedientes, crermos em Cristo Jesus, em tudo aquilo que Ele nos entregou na cruz, e entendermos que Cristo hoje não está em carne, mas em espírito, e o Espírito Santo de Deus foi deixado a nós. Então, o que nos impede de viver milagre? Senão nós mesmos. Quando nós olhamos para o texto, e trazendo um pouco do contexto daquilo que foi vivido nessa história grandiosa desse homem que era cego por nascença, a gente começa a ver a chegada de Jesus naquele local. E quando ele chega naquele local, o texto diz que o Senhor vê um cego de nascença. Ele vê um cego de nascença, mas os que estavam nele veem castigo. Olha a diferença do olhar de Cristo para as pessoas que não estão em Cristo. E muitas vezes é esse olhar totalmente fora do padrão de Cristo que nós temos. Nós olhamos o castigo, nós olhamos as maldições, nós olhamos as falhas, nós olhamos as limitações, olhamos os erros, mas o Senhor nos mostra que sempre que trabalharmos com o olhar dele, nós vamos ver que sempre há uma possibilidade de um milagre acontecer. E muitas coisas acontecem e é permitido acontecer na nossa vida para que o Senhor tenha matéria-prima para gerar milagres sobre nós.
mas não entendemos, porque o nosso olhar é totalmente diferente. Vivemos sempre com esse olhar conturbado, olhando sempre as coisas ruins. O nosso olhar é formado através de um coração pecaminoso. Vimos deficiências, dificuldades, enxergamos muitas vezes as falhas, as imperfeições das pessoas. E aí notamos que, na verdade, somos cegos de nascença. Enxergando perfeitamente, somos cegos de nascença. O pecado nos tornou cegos. Somos acostumados desde pequenos a ir por aquilo que a imagem nos mostra aí, vamos aos poucos nos esfriando e vivemos aquilo que a palavra nos alerta: aquele que é da carne discerne da carne, aquele que é do espírito discerne do espírito. Onde está o teu olhar? Como está sendo conduzido o teu olhar? Quando tu olha para alguém, quando olha para a situação que você está vivendo, o que você vê? Castigo, maldição, terror, medo. A mão poderosa do Senhor pesada sobre você, sobre os teus pecados, sobre tudo aquilo que você fez de errado, gerando em você um preço terrível para pagar por tudo aquilo que você fez? Ou nós vemos sempre o Senhor nos dando oportunidade, através de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, de gerarmos um grande milagre através de Cristo Jesus, para que ninguém conteste que o Deus que eu sirvo ainda faz milagres. Nós temos que mudar a nossa vida ao ponto de entender que o maior milagre que nós temos já é uma realidade. Vivemos na presença de Cristo Jesus. Para muitos que não entendem, hoje nós estamos num galpão, com umas cadeiras organizadas, para a glória e honra do Senhor, tudo organizado, bonitinho. Olhando um pastor que talvez não seja o que você goste mais, tem um pastor tonto, tem um bispo Eli, cada um tem afinidade com um deles e está tudo certo. Você ouviu o louvor tocando, aqueles que são bons de música como eu, que escuto The Voice direto, né? O pessoal desafinou um pouco, o cara estava em dó, o outro estava em ré, não entende nada, mas acho que entende. E para isso é o que nós entendemos de culto. Mas quando você vem para cá, no Espírito, você sabe que quando você chega, a presença do Senhor Jesus, que te conduziu até aqui, é a mesma que está aqui te esperando. Independente da cor da igreja, independente do estilo de música, independente se o irmão errou ou não, independente se o pastor é alto, é forte, é baixo, é cabeludo ou careca, não importa, porque quem você veio ver é aquele que está se apresentando em você, através do Espírito Santo. A presença de Deus é um milagre sobre a tua vida. Só por isso, nós já deveríamos passar toda a nossa vida, até que Ele voltasse, adorando o Senhor todo o tempo, sem perder tempo com nenhuma informação que o mundo nos coloca, gerando medo no nosso coração, ao ponto de travar os nossos pés, porque quando nós estamos em Cristo, sabemos que caminhando nele, há verdade e vida todos os dias. O que o Senhor quer gerar em nós hoje é uma nova visão. É uma perspectiva nova de enxergar as coisas. Lá em Gálatas diz assim, assim já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se isso é uma verdade sobre a minha vida, você já não pode estar enxergando da mesma maneira. Se você ainda continua enxergando nos mesmos padrões que você enxergava antes de conhecer Cristo Jesus, liga um alerta, tem alguma coisa errada aí. Entrar no tanque de batismo, meu irmão, não salva ninguém. Batismo é algo que a gente faz para mostrar a todos, como testemunho a todos daquilo que eu decidi no coração. Não é algo que eu faço por emoção, não é algo porque eu acho que é legal, é porque todo mundo vê, é algo que é inevitável. Eu quero mostrar para todos aquilo que para mim é uma realidade. Eu morri para mim e renasci para Cristo. E aí o meu olhar tem que ser mudado, alterado. As coisas têm que mudar. Meu irmão, eu vou dizer para você algo poderoso. Antes mesmo de você olhar para o céu já olhava por você. Antes mesmo de você pensar em aceitar Cristo Jesus, Cristo já havia morrido por você. A palavra diz que foi Ele que nos escolheu, não foi nós que nos escolhemos. E quando a gente aceita Jesus, a gente tem que aceitar de coração verdadeiro, com um olhar diferenciado, sentindo realmente algo poderoso, crendo que agora eu começo a ter uma vida real com Cristo Jesus. Tudo aquilo que é velho fica para trás, e tudo que começa a acontecer na nossa vida agora é novo, e tudo se fez novo. Mas onde é que está o novo? Talvez o novo para muita gente é a ficha nova de membro na igreja.
porque era para uma, agora está para outra, porque a pessoa mudar de igreja, eu acho tudo normal, porque às vezes o Senhor muda o povo, são visões diferentes, e o Senhor vai ajeitando o povo, para que cada um caminhe conforme a visão. Todas as visões, e eu estou falando de igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, todas elas são bênçãos, mas para cada um o Senhor tem uma visão diferente, um alvo diferente, uma maneira de trabalhar diferente, e está tudo certo. O problema é que quando a pessoa começa a achar que toda a igreja é ruim, e ele é o mais certo, porque a visão ainda está errada, a visão ainda está turva, e ainda se agarra naquilo que o mundo apresenta. E nós precisamos, essa noite, liberar espaço para que o Senhor gere em nós uma visão nova. E aí eu pergunto para você, as dificuldades que nós enfrentamos são castigos? Se a gente vê pelo texto, o olhar daqueles que estavam com Jesus já foi um olhar de condenação. Quem pecou? O que aquele jovem fez para nascer cego? Que pecado ele tem? Ou o que os pais fizeram, Senhor, para gerar cegueira no filho? E para o Senhor aquilo nada mais era do que uma plataforma para que ele gerasse um milagre. Nasceu daquela maneira para que o poder de Deus se manifestasse sobre a vida dele. Aquilo que para nós é dificuldade, para nós é aflição, para nós é defeito, para nós é deficiência, para o Senhor é uma maneira que ele gerou naquela pessoa para mostrar que ele ainda é o Deus que cura e que faz milagre. E às vezes o milagre, meu irmão, não é fazer o paralítico andar, mas é fazer com que ele ande e rode por muitos lugares e vá falando por Jesus em muitos lugares onde nós, com as duas pernas funcionando, não vamos. A mudança maior está aqui. Meu irmão, quando a cabeça começa a ser alimentada por uma visão nova, o teu corpo obedece de uma maneira ou outra para que você não fique parado e vá pregar o Evangelho. Se você não tiver que andar, meu irmão, e você estiver cheio do Espírito Santo, o Senhor arruma alguém que te carregue, como foi arrumado 4 amigos para descer aquele que era paralítico por cima de uma casa para ver Jesus. O que impede o Senhor de fazer uma bênção que alguém te carregue em algum lugar? Ah, mas o Senhor pode fazer com que eu ande. Mas talvez você, no meio do caminho, andando bem, saia do chamado. E você, necessitando de ajuda, gere em você a sensação e a verdade que eu sou dependente de Cristo Jesus. Para onde eu vou, eu preciso que Ele me leve. Mas precisamos mudar as nossas visões. Olha só o que o Senhor fala. Ele não está assim pelo pecado dele ou pelos pecados do pai, mas para que uma manifestação da obra de Deus aconteça sobre a vida dele. Quando nós passamos por algumas dificuldades na nossa vida, tem 2 opções somente. Uma delas, ou é consequência das nossas escolhas, ou a vontade de Deus e gerar em nós, para gerar em nós e através de nós, uma demonstração da glória de Deus. Tudo aquilo que acontece na nossa vida só tem duas opções, meu irmão. Ou é o Senhor que permite, porque Ele tem um plano maior, muito maior da tua dificuldade, ou da tua aflição, ou daquilo que você está enfrentando, muito maior do que isso, para mostrar o quanto é grandioso o poder dele sobre a tua vida, ou opções que você fez errado, escolhas erradas, decisões erradas. Ainda caminhando em Cristo, erramos todo dia. O Senhor sabe da nossa natureza, a nossa carne se inclina sempre para o mal. E o Senhor, através da graça, nos perdoa sempre, mas o que Ele espera? O poder dEle ainda é válido e ainda está ativo sobre nós até que Ele volte. Mas o Senhor espera que, com os nossos erros, a gente aprenda e ao ponto de, eu não vou errar mais aqui. Esse eu aprendi, a palavra foi clara, agora eu já sei, essa armadilha o inimigo já não me pega mais. E assim o Senhor espera que Ele vá fazendo as coisas acontecerem na nossa vida. O Senhor, independente dessas 2 causas, o Senhor sempre se manifesta com a sua graça e misericórdia sobre nós. Se são escolhas erradas, Ele nos perdoa, nos orienta e nos leva a caminhar novamente pelos caminhos dEle. E se é obra dEle sobre nós, a gente sabe, porque no final o milagre acontece e a gente vê que tudo aquilo que a gente passou, nada mais era do que o Senhor gerando em nós um testemunho vivo, que Ele ainda está vivo e está pronto para fazer o milagre em todo aquele que crê e for obediente. Mas há sempre em nós a opção de fazer ou não. A cegueira para aquele homem não era o fim, mas era um instrumento de milagre. A vida enganosa que a gente leva não precisa ser o nosso fim. Pode ser uma oportunidade do Senhor gerar milagre em nós. E o Senhor tem investido em nós todo dia.
em cada palavra que você para ler, em cada momento devocional, em cada culto que você participa, em cada palavra que você vê no YouTube, em podcast que assistimos. E hoje, graças a Deus, nós vivemos num país onde a palavra de Deus ainda é livre para ser pregada. Hoje você compra a Bíblia, ganha a Bíblia em qualquer lugar. Hoje só não tem acesso à palavra do Senhor aquele que não quer. Então, o que impede você de mudar a sua vida verdadeiramente? Olha só o que o salmista diz no Salmo 119, lá no versículo 71. Foi bom ter eu passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. Nós não entendemos nem um pouco dos planos de Deus sobre nós. Nós não entendemos e não procuramos conhecer nada da verdade que é a palavra do Senhor. Nós buscamos no Senhor milagres todo dia. Nós queremos participar de uma festa onde todo dia ganhamos presente. E quando isso não acontece, a gente se desmotiva, a gente se cansa, a igreja perde a graça, o pastor começa a ser chato, a igreja parece que está fora de moda, os ministérios parecem que não te agradam mais, o povo da igreja parece que começa a ser chato, nada mais te agrada, porque você não está ganhando aquilo que você veio buscar. Nós viemos para a igreja para adorar um Deus que já nos fez um milagre, não para buscar outros. A palavra diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e o restante será acrescentado. O Senhor acrescenta se quiser, na medida que Ele quiser, no tempo que Ele assim desejar. E se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. Porque se eu estou na presença dEle, um milagre já aconteceu. Ele me recebeu e me restaurou, mesmo sendo pecador. Mas hoje já não sou mais o mesmo. Mas somos insatisfeitos. A nossa visão é a visão do mundo. Eu quero sempre mais. Tem uma música que fala isso. Eu quero sempre mais. Né? Eu quero sempre mais. Quem não quer viver um milagre todo dia? Quem não quer? Você não gostaria? Eu gostaria de viver um milagre todo dia. Quem não quer ter testemunhos lindos para contar todo dia? Porque a gente quer coisas que impactem os outros. O Senhor está gerando coisas para impactar a nós mesmos. Você acordar hoje de manhã já é um milagre. Muitos não acordaram. Enquanto estamos aqui, muitas pessoas, quando eu sempre falo, estão no hospital agora agonizando por mais uma chance. E talvez não tenham, e você está tendo. Muitos, meu irmão, não tem mais casamento, não tem mais filhos, não tem mais vida. Eu que me envolvo lá no Vale Benezer, vocês sabem quantos homens estão lá tentando mudar a vida todo dia, e quantos entram num dia e saem outro. Porque são tão impregnados que aquilo que o mundo colocou como verdade que não conseguem enxergar o presente que o Senhor está dando. Quando chegam lá no vale, se sentem presos e não entendem que lá na verdade é onde eles vivem a liberdade. A liberdade é tão grande que eles podem entrar e sair a hora que quiser. O Senhor te trouxe para um lugar onde você é liberto. Você é tão liberto que você pode escolher Jesus se você quiser ou não. O Senhor não quer levar ninguém para o céu obrigado. Quer que você tenha uma visão entendendo. É um convite. E vai quem o ama. Quem não quiser não vai. Mas com certeza, a alegria dele é que todos nós, no dia, sejamos chamados e lá em cima fazemos uma festa grandiosa, porque em todo o tempo recebemos outros convites, mas fomos fiéis àquele convite que nós recebemos no coração. O Senhor Jesus entrou e mudou a minha vida. Mas para isso nós temos que entender que passar por aflições é necessário para que a gente se desenvolva, para que o Senhor gere em nós e forge em nós o nosso pensamento, o nosso caminhar, e cada dia mais nós se tornamos soldados mais fortes, não se impactando ou se amedrontando com qualquer batalha que aparece, sabendo que aquele que fez ao vencer aquela de ontem vai fazer ao vencer a de hoje, e amanhã outras virão, e eu não estou nem preocupado, porque o Senhor dos exércitos é o mesmo, sempre será o leão da tribo de Judá. E aí, quem nós somos? Nós terceirizamos a nossa vida na mão do Senhor e não queremos fazer nada. Há uma necessidade de obediência, e obedecer está em praticar aquilo que o Senhor coloca a nós como princípio, como mandamento, e isso é contra tudo que o mundo prega. E aí, quando nós não queremos passar pelo crente chato, eu não quero chamar muita atenção, eu não falo nem que eu sou da igreja, porque senão o pessoal pega no pé, e aí eu me escondo, eu tenho vergonha, e o Senhor diz que aquele que tem vergonha dele, ele também terá vergonha no Pai. Mas aquele que ser fiel, forte e declarar no nome de Cristo Jesus, com toda a verdade e com toda a força, desse o Senhor também falará ao Pai. E onde nós estamos? Vergonha de falar daquele que salvou a tua vida? O maior testemunho é a nossa vida, temos vida ainda.
quando nós começamos a olhar o milagre, o texto diz assim: depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, colocou-a nos olhos do cego, então disse-lhe: vá lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Quando nós olhamos aqui se afirma novamente as palavras poderosas: obediência e crer. Para ele ir na onde o Senhor estava mandando ele ir, ele teve que crer. Se ele não tivesse crido em Cristo Jesus, ele não teria obedecido. O que ele mais queria era ver. E o Senhor cospe, faz com a saliva, barro, passa nos olhos e manda ele lavar o olho. Eu digo para você, irmão, se o Senhor era o Senhor Todo-Poderoso e Ele é o Deus que faz o milagre, por que Ele foi fazer esse trabalho todo ainda? Porque tem coisas que o Senhor quer fazer em nós para que a gente entenda. A gente não pode seguir Ele por aquilo que a gente vê, a gente tem que seguir Ele por aquilo que a gente ouve. O cego, mesmo não enxergando, crendo e obedecendo, foi onde Jesus estava dizendo, porque para ele o que mais gerava nele a fé que tudo ia acontecer era a voz de Jesus. E a voz do Senhor está em você através do Espírito Santo de Deus. Você pode talvez não ver nada na sua frente que gere em você um impacto emocional para você crer em Cristo Jesus, mas a voz dele basta para você continuar levantando todo dia e indo em busca daquilo que você quer, lembrando que o inimigo está lá fora, mas ele não é maior do que o Deus que tem falado no teu ouvido, dizendo: ei, eu estou contigo. Nós cremos num Deus que tem poder, Ele é a palavra. Quando Deus disse haja luz, era o verbo era o próprio Cristo. Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Quem é Cristo para não resolver aquela situação que te incomoda? Mas há necessidade de você morrer para o mundo. O Senhor não vai atender o pedido daquele que ainda não sabe o que quer fazer, mas aquele que é obediente, mesmo não vendo, mesmo não entendendo, ouve a voz do Espírito Santo e isso basta. Mesmo com o olho cheio de barro, eu continuo indo, porque eu sei que se o Senhor mandou ir, é porque lá vai acontecer, a chave vai virar naquele momento. Senão eu continuo parado, chorando, esperando o Senhor. Oh, Senhor! E o Senhor espera de nós aquilo que é possível. O Senhor do impossível, nós cremos que Ele é o Senhor do impossível. Mas o impossível só acontece quando o possível acaba. Qual é o possível? Eu vou em todos os lugares, eu faço o que precisa ser feito, eu oro quantas vezes for, eu leio quantas vezes for necessário, eu me entrego por inteiro. E mesmo assim, se o Senhor não fizer, eu não estou fazendo o menos do que é necessário. Eu tenho que me entregar pelo Senhor Jesus todos os dias, mesmo o milagre não acontecendo. É o mínimo. Porque sou salvo, porque o inimigo olha para mim e sabe que não pode fazer nada, o que ele pode fazer é me oferecer desgraça, mas não pode botar a mão em mim, porque o Senhor me lavou com o sangue do Cordeiro. Onde está o teu olhar? Nas desgraças do mundo, meu irmão. Se você olhar a televisão, sai sangue da tela. Você tem medo de sair de casa, porque talvez um bandido, uma bala perdida te pegue. Se for assim, meu irmão, ninguém no Rio trabalha. Porque está desemprego igual o meu vizinho perdeu o emprego igual o fulano. Meu Deus, vai acontecer comigo. E se acontecer com você, aquele que abriu aquela porta, abre outra. Porque o meu olhar ainda continua contaminado. O Senhor está querendo te entregar uma visão nova. Não quer dizer que eu vou parar de fazer as coisas, eu vou continuar sendo fiel a tudo que precisa ser fiel. Eu vou ser fiel ao meu casamento, aos meus filhos, ao meu trabalho. Eu vou ser fiel naquilo que precisa. E se tudo der errado, o Senhor vai honrar. Porque eu não negociei princípios, as portas foram fechadas, mas talvez seja o Senhor fechando as portas, igual Noé, me protegendo, e quando abrir, algo novo estará preparado para mim. É assim que eu devo enxergar a minha vida. O milagre acontece assim, meu irmão. O Senhor pega o barro, mistura com saliva. Lá em Gênesis não foi assim? O homem não foi feito do barro? Quem é o verdadeiro oleiro? Ele pega a saliva dele, meu irmão, e mexe em você como barro. Muda, a vista não está funcionando, eu faço funcionar. Ele tem poder para todas as coisas. Ele mudou a vista do cego, por quê? Porque ele não construiu bem o cego? Porque ele errou na hora da construção? Não, ele fez daquela maneira, ele fez exatamente daquele jeito, porque ele sabia que um dia ele ia fazer a visão voltar, para mostrar que eu sou aquele que tem poder para mexer na criação a hora que eu quiser, porque o poder é meu.
Então, meu irmão, você é desse jeito porque Ele quis que vocês fossem. E a hora que Ele quiser mudar a situação, Ele muda. Ele é aquele que tem poder, através da saliva, o barro, mexer na estrutura e fazer aquilo que ninguém mais crê acontecer. Mas onde é que está o teu olhar? Você está olhando para onde? Para aquilo que as pessoas falam? Para aquilo que o mundo diz de você? As limitações que você vê às vezes no corpo, na sabedoria? Eu creio no oleiro e vou buscar ser cada vez melhor. E quando eu não conseguir, Ele modifica aquilo que precisa, porque Ele tem poder para fazer o impossível. O milagre precisa ser ativado, meu irmão. E ele é ativado por quem recebe. A gente fica sentado esperando o Senhor faz. E Ele está dizendo, não, só vou fazer a hora que a tua parte acabar. E o Senhor pode vir aqui e fazer um milagre em nós sem nós precisar fazer nada. Se for o propósito dEle, meu irmão, Ele faz a hora que Ele quiser. Mas eu não posso ficar esperando, Senhor, talvez seja o propósito do Senhor fazer eu viver grandes coisas sem eu nunca ter feito nada. Mas pode ser que não seja assim com você. E o meu maior prazer não é ficar esperando o Senhor fazer, eu participar da festa. Eu quero estar envolvido em tudo, se acontecer comigo, amém. Mas se acontecer com o irmão, glória a Deus também, porque eu sei que tudo aquilo que o Senhor faz transborda. Talvez o milagre não seja em mim, mas vai chegar em mim, porque transborda. Mas eu sou invejoso. O irmão recebeu o milagre. Eia, também? Puxa saco de todo mundo, puxa saco do Senhor também. Aí. É só as orações dele que chega mesmo, é assim mesmo. Aí não ora mais. Eu já fico assim, ó, se o pastor Tom é abençoado, eu já fico, opa, estou perto, daqui a pouco chega em mim. Ô irmãozinho, vizinho, recebeu uma bênção. Glória a Deus, o Senhor ainda está fazendo, está aqui na minha região. Hein? Daqui a pouco chega na minha casa, glória a Deus. E um vizinho feliz não incomoda, já é a bênção do Senhor sobre a minha vida. Oi, a minha sogra ganhou um presentão, está feliz. Glória a Deus, sogra feliz não incomoda. A maior presente, às vezes, que o Senhor dá é uma sogra feliz na tua vida. Às vezes o nosso olhar não entende, às vezes a bênção não chega exatamente para nós, mas chega para pessoas que felizes nos abençoam. Eu quero é para mim, não, eu tenho que receber, é para mim, tem que chegar no meu endereço. Meu irmão, confia, os planos do Senhor são muito maiores do que você pensa ou imagina. Mas se você continuar com o teu olhar e a tua visão do mesmo jeito que você está, você nunca vai entender. Quando você começar a mudar a tua visão, você vai ver, o Senhor já está agindo na tua vida faz muito tempo, mas você não tinha notado ainda. E aí nós vamos ter que começar a crer em tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e nos mandado a colocar. E quando o Senhor diz, vá, faça, a gente vai sem medo e com a certeza que o Senhor está no controle fazendo todas as coisas. Quando nós vemos em quem obedece e quem crê, meu irmão, o discurso vem muitas vezes pela ação. Você viu no texto o cego reclamando, não? Ele é cego, não era mudo, hein? Você viu o cego reclamando? Ah, mas quem escreveu não colocou. Não, se fosse reclamado, tinha colocado. Aí eu fico pensando, cada um de nós, como cego. Aí o Senhor vai, passa um barro, e ia dizer, você, já não estou enxergando, aí tu vem me sujar de barro ainda? Ah, tem que ir até Siloé. Ah, curasse o fulano de tal semana passada no lugar onde estava, eu tenho que ir até lá ainda. Aí vai reclamando. Não chega mais também, vai ter que molhar todo, vai molhar minha blusa, aí sujo de barro todo. Aí vai reclamando. Cego não reclamou, cego não questionou, Senhor, não dá para fazer de outro jeito, Senhor muda, Senhor só bota a mão em mim. O Senhor agindo, não importa a maneira, Ele está fazendo a teu favor, meu irmão, anda, vai, tem que se arrastar, se arrasta, tem que levar alguém no colo, leva. Se o Senhor está com você, o milagre já aconteceu. O milagre não é a concretização do poder de Deus em ti, mas é a presença dEle agindo em você. Mas somos insatisfeitos, o nosso olhar é contaminado ao ponto de nós queremos sempre algo grandioso. Se a gente começar a olhar, meu irmão, de tudo que a gente viveu, não vai ter tempo para todo mundo gravar um vídeo para botar o testemunho ali. Mas tem que ser uma coisa muito grandiosa, senão, né? E o culpado somos nós mesmo. Se não for uma pessoa que foi curada num câncer, o cara ia perdendo a perna, achou no outro dia, ia ser atropelado, o caminhão do nada parou, se não for uma coisa grandiosa, ninguém quer contar. Mas eu vou dizer para você, meu irmão, eu estou com 47 anos, há 47 anos eu estou acordando todo dia. Para mim isso é um milagre. Há 47 anos o meu coração está batendo sem parar, isso é um milagre.
Há 47 anos o meu pulmão está funcionando sem parar. Isso é um milagre. Há 47 anos eu consigo levantar da cama para incomodar os outros, a minha mulher, os vizinhos, o pessoal da igreja. Isso é um milagre. Para os outros não é tanto, mas para mim é. Meu irmão, tem tanta coisa na nossa vida que é milagre, mas para nós é tipo assim, né, já é normal, eu nasci para isso. Eu não nasci com deficiência, tem que andar mesmo. Tem muita coisa em nós que poderia estar dando errado, mas só dá certo, meu irmão, não é consequência, não, é o milagre do Senhor, fazendo tudo aquilo que podia dar errado, dar certo. E nós somos ingratos. Nós somos chamados para viver algo novo todos os dias. Mas para viver algo novo, a gente tem que fazer algo novo. Para viver uma diferença, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que agir diferente, nós temos que pagar um preço, nós temos que fazer aquilo que ninguém quer fazer. Fazer todo dia aquilo que muita gente já desistiu de fazer. Mas onde está o nosso coração? Quem crê, meu irmão, em Cristo Jesus, no milagre, obedece. Quem obedece, avança. A obediência faz com que a gente avance todo dia. Avance para em cima de tudo aquilo que tem parado, querendo gerar amarras no nosso pé, a gente avança, porque a palavra de Deus nos impulsiona. E quando eu ouço, é o suficiente para que eu saia todo dia da cama fazendo o que precisa ser feito. Meu irmão, vou dizer para ti, se você ouviu, presta bem atenção, se você ouviu e não viu, avança. Se você só está ouvindo, mas não está vendo, avança. Talvez vai demorar para você ver, mas se você está ouvindo, o milagre já está acontecendo. O Senhor podia estar falando com qualquer pessoa, mas está falando com você. Se você está ouvindo, mas não está vendo, avança, porque já aconteceu o milagre. O Espírito Santo de Deus está ativo em você, está falando com você. Caminhar, muitas vezes é caminhar sem ver, meu irmão. O nosso caminhar, muitas vezes, é um caminhar sem tu enxergar nada. Só não caminhe sem olhar, sem ouvir. Caminhar sem olhar, a gente caminha, porque quando a gente está em Cristo Jesus, a gente não pode caminhar com os olhos fechados, porque sabe que em Cristo Jesus há a verdade e a vida. Só não posso caminhar sem ouvir. Eu preciso ser orientado por uma voz, e a voz é do Espírito Santo de Deus. Se Ele não falar, para. Mas quando Ele falar e disser para você, vá. Mas tu fecha o olho e sai correndo, meu irmão, que tem tudo para você chegar lá e viver um grande milagre do Senhor, só pela sua obediência, só porque crê naquela palavra que o Senhor declarou sobre a vida, sobre o coração, dizendo para você que tudo aquilo que você desejava está ali, pronto para ser vivido, mas precisa de uma obediência. Quando nós vemos aquilo que ele viveu, nós enxergamos no fundo de tudo o milagre. Ele volta a ouvir. Volta a ver. Falando tanto ouvir e ver, né? Já estou mudando as deficiências do irmão. Aquele que era cego volta a ver. Mas a vizinhança que estava ao redor começa a entrar em crise, né? Mas esse ali é o mesmo? Aí o pessoal diz, não é o mesmo? Não, eu acho que não é, cara. Eu acho que até parece, mas não é. Será? Isso é a grande situação que nós vivemos quando nós nos entregamos verdadeiro para Jesus. Quando você se entrega a Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura. E muita gente, eu começo a olhar para você e já não te reconhece mais. E você é a mesma pessoa. Você talvez não seja como eu, mas eu continuo a mesma pessoa. Ainda preciso de algo mais forte no meu rosto que uma pomadinha. Mas as pessoas, quando olham para mim, não veem eu, mas veem Cristo Jesus. Porque eu tinha tudo para dar errado. As pessoas, conhecendo a tua história, sabem que você tinha tudo para não fazer o que está fazendo, mas veem em você Cristo Jesus. As pessoas vão dizer, será que é o mesmo? É a Maria mesmo? É o José mesmo? É o Tom mesmo? Olha, é parecido, mas não sei. E talvez até o pessoal está pensando um pouco isso agora, porque o pastor Tom emagreceu bastante, né? Aí o pessoal fala, é ele mesmo? Eu acho que é parecido, mas não é não, é ele mesmo, é ele, ó, é ele. As pessoas podem demorar para reconhecer você, mas quando chegar bem pertinho vão ver assim, ó,
o brilho no olhar mudou, mas é isso aí que eu quero viver. Eu quero ter esse olhar, eu quero ter essa alegria, eu quero ter esse sorriso, eu quero ter essa vitalidade, eu quero ter essa força de vontade, eu quero isso. E aí você começa a contar o segredo, não é receita da Ana Maria Braga, é Jesus. E aí você vai dizer para aquele crente que está parado no tempo, aquele que não conhece Jesus, você vai dizer assim, ó, acorda menina. Está na hora de a gente acordar, gente. Está na hora de a gente parar de brincar de crente. A gente vem no Senhor Jesus como um supermercado. Vai na prateleira, um milagre, um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de beleza, uma bençãozinha, uma oferta, um pix do irmão. Vai pegando, chega no caixa, ainda quer desconto. E o Senhor está querendo que você viva com Ele com a certeza que tudo aquilo que você precisa não encontra em prateleira de lugar nenhum, já está em você. Aquilo que você precisa já está em você. Você tem que mudar a sua visão, não é mais para lá, é para dentro. Olha para dentro, o Espírito Santo de Deus está em você. Você é templo do Espírito Santo. Se você olhar para fora você vai ver aquilo que tem alimentado a tua carne e tem te levado a viver coisas totalmente fora daquilo que o Senhor quer que você viva. Mas quando você olhar para dentro, você vai ver que Cristo já está em você. E o milagre já foi ativado. As pessoas podem não reconhecer, mas você vai dizer assim, ó, sou eu. Estou diferente, mas sou eu. Me tornei uma nova criatura, mas sou eu. Não faço mais as coisas que eu fazia antes, mas sou eu. Agora realmente sou eu. Aquilo que Cristo gerou no ventre da minha mãe, que se perdeu por conta do pecado e de todas as coisas que eu fiz de errado, se perderam, mas agora o Senhor restituiu. Agora literalmente sou eu. E as pessoas começam a ver que isso é um milagre que aconteceu na sua vida. E aí a gente começa a ser um verdadeiro adorador, que obedece, que crê e para de murmurar, meu irmão. Quem adora, obedece porque crê. E quem murmura, meu irmão, desobedece porque não se submete. Não quer receber ordem, não quer receber orientação, não quer fazer a vontade do Senhor, é minha, eu quero, Senhor, eu quero isso, mas deixa que eu faça do meu jeito, eu só quero que tu estique a mão aí e abençoa para a porta abrir, mas deixa que quando a porta abrir eu entre e faça as coisas do meu jeito. Quem é que estava aqui quarta-feira passada? Lembra que eu falei do Noé? O Senhor mandou ele fazer a arca, ele fez do jeito dele? Não, ele fez exatamente aquilo que o Senhor pediu para ele fazer, as medidas, a altura, a repartição, o pinche para proteger. Ele fez a arca e foi salvo pela obediência de fazer aquilo conforme Deus mandou que ele fizesse. Se ele tivesse feito do jeito dele, tinha afundado. Mas ele sabia da informação, é só fazer uma arca, né? Senhor, deixa comigo. Não tinha nem chovido, já tinha afundado. Mas ele fez exatamente aquilo que o Senhor mandou, e o Senhor está dizendo para você aquilo que precisa ser feito. Faça do jeito exatamente como o Senhor tem mandado, e você vai voar, meu irmão, como uma águia, e vai viver grandes coisas que o Senhor tem preparado para você. Mude a sua visão, mude a sua perspectiva. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E para a gente finalizar, isso tudo, o texto fala algo no final. Eu vou pular um pouco para a gente não se perder no horário. O Alex já está em cima, eu não vou me aprofundar muito hoje, para não atrasar vocês, mas isso eu não posso deixar de dizer. Tem algo que termina o texto que me deixa num alerta para a nossa vida cristã. Versículo 12 diz assim: onde está esse homem? Eles perguntam para o cego. Ele diz: não sei. E eu estou aqui trazendo isso para a nossa realidade, para a realidade daquele homem era outra. O Senhor estava passando, fez milagres, e o Senhor não parava esperando aplausos, agradecimento. Olha só, esse é Jesus. Aí o cara, esse é o cara. Aí o Senhor, pô, é isso aí, Deus, pai, obrigado, Pai, meu Deus do céu, o pessoal me ama. Não, ele fazia o que tinha que fazer e ia, avançava, outras pessoas, outras coisas, outras demandas. E claro, ele não sabia onde o Senhor tinha ido, porque realmente ele fez o milagre e foi embora. Mas e você? Que o Senhor disse que agora eu vou para casa, mas vocês sabem onde eu estou, porque eu deixo a vocês o meu Espírito Consolador. Vocês têm vivido milagres do Senhor? E se as pessoas perguntarem para você: e esse homem, esse tal de Jesus, onde está? Você sabe responder? Você sabe dizer onde o Senhor está?
Onde é que o Senhor se encontra? Onde é que nós temos colocado Ele? 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não saibam que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. O Senhor Deus, onde é que está esse homem que tem feito milagres, que tem feito você acordar todo dia, que tem feito que o peso do teu pecado e das tuas insistências em fazer o que é errado não tenha um poder para parar os teus pés e não tem poder para parar a glória e a manifestação da misericórdia de Deus sobre a tua vida? Onde Ele está? Em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo, ainda há chance. Ele ainda não saiu daqui, Ele está em mim. Onde está esse Deus que tu tanto fala? Onde eu encontro? Está em você. Ele foi para casa, mas deixou a nós o Espírito Consolador. Por mais que você não queira, por mais que você não aceite, por mais que você não entenda, por mais que você não creia, Ele está em você. Nós precisamos fazer as pessoas entenderem que Ele está em nós. Eu vou falar uma frase que o pastor Tom treme e o alho não se arrepia. Mas tinha uma música. Tinha uma música, eu não vou cantar, só vou falar, vou ler o trecho. Mas tinha uma música lá na minha época, lá na época que eu achava que eu era crente pra caramba, né? Pessoal jovem, eu achava que, meu Deus do céu. Tinha uma música que dizia que Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. É inevitável, você tem valor. Você pode não crer e isso talvez tenha atrapalhado o teu caminhar, porque você não vê valor em você mesmo, mas é inevitável. O Espírito Santo se move em você, até por gemidos inexprimíveis. Meu irmão, talvez você não tenha o dom de cantar como eu. Isso me corrói. Alguém sabe essa música aí, não? Alguém sabe essa música? Sabe? Eu vou cantar um pedaço. Eu quero mostrar para vocês. Não, eu quero fazer vocês fazer uma reflexão importante aqui, tá? A palavra diz que as nossas orações são levadas ao Senhor através de gemidos inexprimíveis, ok? Talvez a sua oração não seja tão boa, tão bonita, aquela que você vê assim, meu Deus, que oração. E aí a sua oração seja igual eu, cantando. Aí você começa assim, ó. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Você está dando até a vida para orar bonito. Até por gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Aí aquele auge da oração que você se entrega. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Essa é a tua oração. Mas aí o Senhor ouve assim, ó, canta aí. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Não é assim? Você tem o valor, o Espírito Não é melhor de ouvir? Santo se move em você. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Não te preocupa com a tua oração. Não preocupa com performance. O Senhor não procura performistas. O Senhor não quer ninguém fazendo grandes coreografias. O Senhor não tem procurado grandes cantores. E quando tem, são dons que Ele dá. E talvez o seu dom não seja esse, mas Ele nos deu o dom de falar. Nós somos filhos. E quando você adora o Senhor com o coração, a voz pode não ser bonita, o vizinho pode se incomodar, mas ele ouve através de gemidos inexprimíveis e chega ao céu, queimando no coração de Deus. Ali está um filho que entendeu o meu amor. É a visão. Você tem que mudar a tua visão. Talvez você não cante tão lindo, você não ore tão bem, talvez você não esteja em cima de uma plataforma, mas na tua casa, ali o Espírito Santo de Deus toma conta, porque ali você entrega, você abre, você convida, Senhor, entra, aqui é a tua casa. O Senhor não quer performance, meu irmão. Como diz o bispo Eli, tem aquele que vem, o Araciba Labanian, se me queres não me deixas.
mas no dia a dia não tem uma unção, não tem um poder, não tem uma obediência, não crê em nada, mas na frente dos outros reteté e pega fogo em tudo quanto é lugar, mas é consumido pelo próprio fogo do engano. E talvez você é aquele que ora quietinho, não tem facilidade de chorar, mas dentro está totalmente aquebrantado, porque a tua visão mudou. Você já não olha mais para o padrão do mundo, você olha para Jesus. Meu irmão, essa noite é uma noite para você vencer a sua cegueira. Você não é doente porque você tem aflições. Você é doente porque não se permitiu viver grandes milagres nas aflições que o Senhor tem colocado na tua vida, como uma plataforma para Ele se apresentar a você na manifestação poderosa da graça e da misericórdia dEle sobre a tua vida. Seja curado essa noite. Seja curado dessa visão contaminada do mundo. Que os seus olhos espirituais se virem. Pare de olhar para dentro, para fora. Pare de olhar para frente, para de olhar para as coisas. Olhe para dentro, olhe na vertical, olhe para cima. É de lá que vem o nosso socorro.